Jó, capítulo 32. Como Jó persistisse em considerar-se como um justo, estes 3 homens desistiram de lhe responder. Então, se inflamou a cólera de Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família de Ram. Sua cólera inflamou-se contra Jó, por este pretender justificar-se perante Deus. Inflamou-se também contra seus 3 amigos, por não terem achado resposta conveniente, dando assim culpa a Deus. Como fossem mais velhos do que ele, Eliú esperou enquanto falavam com Jó. Mas, quando viu que não tinham mais nada para responder, encolerizou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Buz, tomou a palavra nestes termos: Sou jovem em anos, e vós sois anciãos, por isso minha timidez me impediu de manifestar-vos o meu saber. Dizia comigo: A idade vai falar, os muitos anos farão conhecer a sabedoria. Mas é o Espírito de Deus no homem, e um sopro do Todo-Poderoso que dá a inteligência. Não são os mais velhos que são sábios, nem os anciãos que discernem o que é justo. Por isso, é que digo: Escutai-me, vou mostrar-vos o que sei. Esperei enquanto faláveis, prestei atenção em vossos raciocínios. Enquanto discutíeis, segui-vos atentamente. Mas ninguém refutou a Jó, nem respondeu aos seus argumentos. E não digais: Encontramos a sabedoria, foi Deus e não um homem quem nos instrui. Não foi a mim que dirigiu seus discursos, mas encontrarei outras respostas diferentes das vossas. Ei-los calados, já não dizem mais nada, faltam-lhes as palavras. Esperei que se calassem e cessassem de responder. É a minha vez de responder e vou também mostrar o que sei. Pois estou cheio de palavras, o espírito que está em meu peito me oprime. Meu peito é como vinho arrolhado, como um barril pronto para estourar. Tenho de falar, e isso me aliviará. Abrirei meus lábios para responder. Não farei acepção de ninguém, nem adularei este ou aquele. Pois não sei bajular, do contrário, meu Criador logo me levaria. Jó, capítulo 33. E agora, Jó, ouve as minhas palavras e atende a todos os meus discursos. Eis que abro a minha boca. Minha língua, sob o céu da boca, vai falar. Minhas palavras brotam de um coração reto e meus lábios falarão francamente. O Espírito de Deus me criou e o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Se puderes, responde-me. Toma posição e fica firme diante de mim. Em face de Deus somos iguais. Como tu, eu também fui formado do barro. Assim, meu temor não te assustará e o peso de minhas palavras não te acabrunhará. Pois, disseste aos meus ouvidos, e ouvi estas palavras: Sou puro, sem pecado, sou limpo, não há culpa em mim. É ele que inventa pretextos contra mim e considera-me seu inimigo. Prendeu meus pés no cepo e vigiou todos os meus passos. Responderei que nisto foste injusto, pois Deus é maior do que o ser humano. Por que o acusas de não dar nenhuma resposta a teus discursos? Ora, Deus fala de uma maneira e de outra e não prestas atenção. Por meio dos sonhos, das visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto dormem nos seus leitos, então abre os ouvidos dos mortais e os assusta com suas aparições. Isso para desviá-lo do pecado e livrá-lo do orgulho, para salvar-lhe a alma da cova e sua vida, da seta mortífera. Pela dor também é corrigido o homem em seu leito, quando todos os seus membros são agitados, quando recebe o alimento com desgosto e já não pode suportar as iguarias mais deliciosas. Sua carne se consome aos olhares e seus membros emagrecidos se desvanecem. Sua alma aproxima-se da sepultura e sua vida, daqueles que estão mortos. Se perto dele se encontrar um anjo, um intercessor entre 1000, para ensinar-lhe o que deve fazer, ter piedade dele e dizer: Poupai-o de descer à cova, pois recebi o resgate de sua vida. Sua carne retomará o vigor da mocidade e ele retornará aos dias de sua adolescência. Ele rezará a Deus, que lhe será propício,
contemplará com alegria sua face e restituirá ao homem sua justiça. Cantará diante dos homens, dizendo: pequei, violei o direito, mas Deus não me tratou conforme meus erros. Poupou minha alma de descer à cova e minha alma bem viva goza a luz. Eis o que Deus faz 2 e 3 vezes com o ser humano, a fim de tirar-lhe a alma da cova e iluminá-la com a luz da vida. Presta atenção, Jó, escuta-me, cala a boca para que eu fale. Se tens alguma coisa para dizer, responde-me, fala, eu gostaria de te dar razão. Se não, escuta-me, cala-te, e eu te ensinarei a sabedoria. Jó, capítulo 34. Eliú retomou a palavra nestes termos: sábios, ouvi meu discurso, eruditos, prestai atenção. Pois o ouvido discerne o valor das palavras como o paladar saboreia as iguarias. Procuremos escolher o que é justo e conhecer entre nós o que é bom. Jó disse: eu sou inocente, mas Deus recusa fazer-me justiça. A despeito de meu direito, passo por mentiroso, minha ferida é incurável, sem que eu tenha pecado. Existe um homem como Jó, que bebe a blasfêmia como quem bebe água, que anda de par com os ímpios e caminha com os perversos? Pois ele disse: o homem não ganha nada em ser agradável a Deus. Ouvi-me, pois, homens sensatos. Longe de Deus a injustiça, longe do Todo-Poderoso a iniquidade. Ele trata o homem conforme seus atos e dá a cada um o que merece. Pois, Deus não é injusto e o Todo-Poderoso não falseia o direito. Quem lhe confiou a administração da terra? Quem lhe entregou o universo? Se lhe retomasse o sopro, se lhe retirasse o alento, toda a carne expiraria no mesmo instante, e o homem voltaria ao pó. Se tens inteligência, escuta isto, e dá ouvidos ao som de minhas palavras. Acaso um inimigo do direito poderia governar? Pode o justo, o poderoso cometer a iniquidade? Ele que disse a um rei: malvado, ou aos príncipes celerados. Ele não tem preferência pelos grandes, nem tem mais consideração pelos ricos do que pelos pobres, pois são todos obras de suas mãos. Subitamente, perecem no meio da noite, os povos vacilam e passam, o poderoso desaparece, sem o socorro de mão alguma. Pois Deus olha para a conduta de cada um e observa todos os seus passos. Não há obscuridade, nem trevas onde o iníquo possa esconder-se. Pois não precisa olhar 2 vezes para um homem para citá-lo em justiça consigo. Abate os poderosos sem inquérito e põe outros em lugar deles. Pois conhece as suas obras, derruba-os à noite e são esmagados. Fere-os como ímpios no lugar onde são vistos, porque se afastaram dele e não quiseram conhecer nenhum de seus caminhos. Fizeram chegar até Deus o clamor do pobre, tornando-o atento ao grito do infeliz. Se ele dá a paz, quem poderá censurá-lo? Se oculta sua face, quem poderá contemplá-lo? Assim trata ele o povo e o indivíduo de maneira que o ímpio não venha a reinar, e já não seja uma armadilha para o povo. Se alguém diz a Deus: fui seduzido, não mais pecarei, ensina-me o que ignoro, se cometi o mal, não mais o farei. Julgas, então, que ele deve punir, já que rejeitaste suas ordens? És tu quem deves escolher, não eu, disse, pois, o que sabes? As pessoas sensatas me dirão, como qualquer homem sábio que me ouve. Jó não falou conforme a razão, falta-lhe bom senso às palavras. Pois bem, que Jó seja provado até ao fim, já que suas respostas são próprias de um ímpio. Porque a seus pecados acrescenta a revolta. Entre nós, com zombaria, bate as mãos e multiplica as palavras contra Deus. Jó, capítulo 35. Eliú retomou ainda a palavra nestes termos: imaginas ter razão em pretender justificar-te contra Deus? Quando dizes: para que me serve isto? Qual é minha vantagem em não pecar? Pois vou responder-te:
a ti e a teus amigos. Contempla os céus e observa as nuvens. Vê como são mais altas do que tu. Se peças, que danos lhe causas? Se multiplicas tuas faltas, que mal lhe fazes? Se és justo, que vantagem lhe dás? Ou que recebe ele de tua mão? Tua maldade só prejudica o homem, teu semelhante, tua justiça só diz respeito a um ser humano. Sob o peso da opressão, geme-se, e clama-se sob a mão dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus, meu Criador, que inspira cantos de louvor em plena noite, que nos instrui mais do que aos animais selvagens e nos torna mais sábios do que as aves do céu? Clamam, mas não são ouvidos, por causa do orgulho dos maus. Por certo, Deus não ouve palavras frívolas, e o Todo-Poderoso não lhes presta atenção. Quando dizes que ele não se ocupa de ti, que tua causa está diante dele e que esperas sua decisão, que sua cólera não castiga e que ele ignora o pecado. Jó abre a boca para palavras ociosas e derrama-se em discursos impertinentes. Jó, capítulo 36. Depois Eliú prosseguiu nestes termos: espera um pouco e te instruirei. Tenho ainda palavras em defesa de Deus. Vou buscar longe a minha ciência, para justificar aquele que me criou. Pois minhas palavras não são certamente mentirosas e estás tratando com um homem de ciência sólida. Deus é poderoso, mas não é arrogante, é poderoso por sua ciência. Não deixa o ímpio viver, mas faz justiça aos oprimidos. Não tira seus olhos do justo e os faz assentar no trono com os reis, numa glória eterna. Se forem presos em grilhões e atados com os laços da pobreza, ele lhes fará conhecer as suas obras e as faltas que cometeram por orgulho. Abre-lhes os ouvidos para corrigi-los e diz-lhes que renunciem à iniquidade. Se escutarem e obedecerem, terminarão seus dias na felicidade e seus anos em delícias. Mas se não o escutarem, morrerão de um golpe e expirarão por falta de sabedoria. Os ímpios de coração são entregues à cólera e não clamam a Deus quando ele os aprisiona. Por isso morrem em plena mocidade e sua vida passa como a dos efeminados. Mas Deus salvará o pobre pela sua miséria e o instrui pelo sofrimento. A ti também ele retirará das falsas a angústia, numa larga liberdade e no repouso de uma mesa bem guarnecida. Mas tu te comportas como um malvado, com o risco de incorrer em sentença e penalidade. Toma cuidado para que a cólera não te inflija um castigo e que o tamanho do resgate não te perca. Acaso levará ele em conta teu grito na aflição e todos os esforços do vigor? Não suspires pela noite da morte, que arrebata os povos de seu lugar. Guarda-te de declinar para a iniquidade, e de preferir a injustiça ao sofrimento. Vê, Deus é sublime em seu poder. Que Senhor lhe é comparável? Quem lhe fixou seus caminhos? Quem pode dizer-lhe: fizeste mal? Antes lembra-te de glorificar sua obra, que a humanidade celebra em seus cânticos. Todos os homens a contemplam, mas cada um a considera de longe. Deus é grande demais para que o possamos conhecer, o número de seus anos é incalculável. Atrai as gotinhas de água para transformá-las em chuva no nevoeiro. As nuvens espalham essas águas e as destilam sobre a multidão humana. Quem pode compreender como se expandem as nuvens e o estrépito que sai de sua tenda? Espalha à sua volta sua luz e encobre as profundezas do mar. É por esse meio que governa os povos e fornece-lhes abundante alimento. Nas suas mãos esconde o raio e fixa-lhe o alvo a atingir. O seu estrondo anuncia e o rebanho também pressente aquele que se aproxima. Jó, capítulo 37. Por isso, tremeu meu coração e saltou fora de seu lugar. Escutai, escutai o brado de sua voz e o estrondo que sai da sua boca. Enche dele toda a extensão do céu e seus relâmpagos atingem os confins da terra. Por detrás dele ruge uma voz e troveja com sua voz majestosa. Não retém mais seus raios quando se ouve sua voz.
Deus troveja com sua voz maravilhosa, faz prodígios que não compreendemos. Diz a neve: cai sobre a terra. E as pancadas de chuva: sede fortes. Ele põe selos sobre as mãos dos homens, a fim de que todos os mortais reconheçam seu Criador. A fera também entra em seu covil e encolhe-se em sua toca. O furacão sai da câmara do sul e do norte chega o frio. Ao sopro de Deus forma-se o gelo e a superfície das águas se congela. Carrega as nuvens de vapor. As nuvens lançam por toda parte seus relâmpagos, que vão em todos os sentidos sob sua direção, para realizar tudo quanto ele ordena na face da terra. Ora é o castigo que eles trazem, ora seus benefícios. Escuta isto, Jó. Para e considera as maravilhas de Deus. Sabes como Deus as opera e faz brilhar o relâmpago de sua nuvem? Conheces a lei do equilíbrio das nuvens e o milagre daquele cuja ciência é infinita? Por que são quentes as tuas vestes, quando repousa a terra ao sopro do meio-dia? Saberás, como ele, estender as nuvens e torná-las sólidas como um espelho de metal fundido. Dá-me a conhecer o que lhe diremos. Mergulhados em nossas trevas, só sabemos objetar. Quem lhe repetirá o que digo? Acaso pedirá um homem a sua própria perdição? Agora já não se vê a luz, o sol brilha através das nuvens. Passa, porém, um vento e as varre. A luz vem do norte. Deus está envolto numa majestade temível. Não podemos alcançar o Todo-Poderoso. Ele é eminente em força e em equidade, grande na justiça, ele não tem a dar contas a ninguém. Que os homens, pois, o reverenciem. Ele não olha aqueles que se julgam sábios. Jó, capítulo 38. Então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta: quem é este que obscurece a providência com discursos sem sentido? Cinge os teus rins como um valente. Vou interrogar-te e tu me responderás. Onde estavas, quando lancei os fundamentos da terra? Fala, se estiveres informado disso. Quem lhe deu as medidas, já que o sabes? Ou quem sobre ela estendeu o cordel? Onde se assentam suas bases? Ou quem colocou nela a pedra angular, sob os alegres concertos dos astros da manhã e sob as aclamações de todos os filhos de Deus? Quem fechou com portas o mar, quando brotou do seio materno, quando lhe dei as nuvens por vestimenta e o enfaixava com névoas tenebrosas? Eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, dizendo: chegarás até aqui e não irás mais longe, aqui se deterá o orgulho de tuas ondas. Algum dia na vida deste ordens amanhã, ou indicaste à aurora o seu lugar, para que ela alcançasse as extremidades da terra e dela sacudisse os ímpios? A terra se molda como argila sob o sinete e toma a cor como um vestido. Aos ímpios, contudo, é recusada sua luz e se rompe o braço ameaçador. Acaso chegaste até as fontes do mar ou passaste até o fundo do abismo? Apareceram-te, porventura, as portas da morte, ou viste a entrada da morada tenebrosa? Tens ideia da extensão da terra? Fala, se sabes tudo. Onde está o caminho para a morada da luz? Quanto às trevas, onde é o seu lugar? Poderias alcançá-las em seu domínio e reconhecer as veredas de sua morada? Deverias sabê-lo, pois já tinhas nascido e são numerosos os teus dias. Entraste nos depósitos da neve ou visitaste os armazéns dos granizos que reservo para os tempos de tormento, para os dias de luta e de batalha? Por que caminho se espalha o nevoeiro e se expande o vento do oriente sobre a terra? Quem abre um canal para o aguaceiro e uma rota para os relâmpagos dos trovões, para fazer chover sobre uma terra desabitada e sobre um deserto sem seres humanos, para regar regiões vastas e desoladas, para nelas fazer germinar a erva verdejante? Terá a chuva um pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que seio sai o gelo e quem engendra a geada do céu? As águas se endurecem como pedra e a superfície do abismo se congela.
És tu que atas os laços das Pleiades ou desatas as correntes do Órion? És tu que fazes sair a seu tempo as constelações ou conduzes a Ursa com seus filhos? Conheces as leis do céu e regulas sua influência sobre a terra? Levantarás a tua voz até as nuvens e o dilúvio te obedecerá? Tua ordem fará os relâmpagos surgirem e te dirão: aqui estamos. Quem pôs sabedoria nas nuvens e inteligência no meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens e inclinar as odres do céu, para que a poeira se transforme em massa compacta e os seus torrões se aglomerem? És tu que caças a presa para a leoa ou satisfazes a fome dos leõezinhos, quando estão deitados em seus covis ou quando se emboscam nas covas? Quem prepara ao corvo seu alimento, quando seus filhotes gritam a Deus, quando andam de um lado para outro por não terem o que comer? Jó, capítulo 39. Sabes o tempo em que as cabras monteses dão cria nos rochedos? Observaste o parto das corças? Contaste os meses de sua gravidez e sabes o tempo de seu parto? Elas se agacham, dão cria e se livram de suas dores. Seus filhotes tornam-se fortes e crescem nos campos, apartam-se delas e não voltam mais a elas. Quem pôs o jumento selvagem em liberdade e quem rompeu os laços do asno veloz? Dei-lhe o deserto por morada e a planície salgada como lugar de habitação. Ele se ri do tumulto da cidade e não escuta os gritos do tropeiro. Explora as montanhas da sua pastagem e nela anda buscando tudo o que é verde. Quererá servir-te o boi selvagem ou passará a noite em teu estábulo? Podes prendê-lo com uma corda em seu pescoço ou fenderá ele atrás de ti os teus sulcos? Fiarás nele porque sua força é grande e lhe deixarás a seu cuidado teu trabalho? Confiarás nele para que te traga para casa o que semeaste e que te encha a tua eira? O avestruz bate as asas alegremente, não tem asas nem penas de bondade. Abandona os seus ovos na terra e os deixa aquecer no solo, esquecendo-se que um pé poderá esmagá-los ou que animais selvagens poderão pisá-los. É cruel com seus filhotes, como se não fossem seus e não se incomoda de ter sofrido em vão. Pois Deus lhe negou sabedoria e não lhe concedeu inteligência. Mas, quando alça voo, ri-se do cavalo e do cavaleiro. És tu que dás vigor ao cavalo e foste tu que enfeitaste seu pescoço com uma crina ondulante? Que o fazes saltar como um gafanhoto, relinchando terrivelmente. Orgulhoso de sua força, escava a terra com a pata e atira-se à frente das armas. Ri-se do medo, nada o assusta e não recua diante da espada. Sobre ele ressoa a aljava, o ferro brilhante da lança e o dardo. Tremendo de impaciência, devora o espaço e o som da trombeta não o deixa no lugar. Ao sinal do clarim, diz: vamos! De longe fareja a batalha, a voz troante dos chefes e o alarido dos guerreiros. É graças à tua sabedoria que o falcão alça voo e desdobra as suas asas para o sul. É por tua ordem que a águia levanta voo e faz seu ninho nas alturas. Ela habita nos rochedos e neles passa a noite, sobre a ponta rochosa e o cimo escarpado. De lá espia sua presa, pois seus olhos penetram as distâncias. Seus filhotes se alimentam de sangue e onde quer que haja cadáveres, ali está ela. Jó, capítulo 40. O Senhor, dirigindo-se a Jó, lhe disse: aquele que disputa com o Todo-Poderoso apresente suas críticas. Aquele que discute com Deus responda. Jó respondeu ao Senhor nestes termos: leviano como sou, que posso responder-te? Ponho a minha mão sobre a boca. Falei uma vez e não repetirei, duas vezes, e nada acrescentarei. Então, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta: cinge os teus rins como um valente, vou interrogar-te e tu me responderás. Queres reduzir a nada a minha justiça e condenar-me antes de ter razão? Acaso tens um braço semelhante ao de Deus e uma voz troante como a dele? Orna-te então de grandeza e majestade, reveste-te de esplendor e de glória. Espalha as ondas de tua cólera.
Com um simples olhar, abate o arrogante. Com um olhar, humilha o soberbo e esmaga os ímpios no mesmo lugar em que eles estão. Enterra-os todos juntos debaixo da terra e amarra-lhes os rostos num lugar escondido. Então, eu também te louvarei por triunfares pela força de tua mão direita. Vê Beemó, que criei contigo, que nutre-se de erva como o boi. Sua força reside nos rins e seu vigor nos músculos do ventre. Levanta sua cauda como um cedro. Os nervos de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze e sua carcaça como barras de ferro. É obra-prima de Deus, foi criado como soberano de seus companheiros. As montanhas fornecem-lhe a pastagem e todos os animais dos campos divertem-se em volta dele. Deita-se sob os lotos, no esconderijo dos caniços e dos brejos. Os lotos cobrem-no com sua sombra e os salgueiros da margem o cercam. Quando o rio transborda, ele não se assusta, mesmo que o Jordão levantasse até a sua boca, ele ficaria tranquilo. Quem o seguraria pela frente e lhe furaria as ventas para nelas passar cordas? Poderás tu fisgar Leviatã com um anzol e amarrar-lhe a língua com uma corda? Serás capaz de passar-lhe um junco em suas ventas e de furar-lhe a mandíbula com um gancho? Ele te fará muitas súplicas e te dirigirá palavras ternas. Concluirá ele uma aliança contigo, a fim de que faças dele sempre teu escravo? Brincarás com ele como se fosse um pássaro, ou o prenderás com a coleira, para divertir teus filhos? Será ele vendido por uma sociedade de pescadores e dividido entre os negociantes? Poderás crivar-lhe a pele com dardos, ou a cabeça com arpões de pesca? Tenta pôr a mão sobre ele, sempre te lembrarás disso e não recomeçarás. Tua esperança será lograda. Bastaria a sua vista para te arrasar. Jó, capítulo 41. Ninguém é bastante ousado para provocá-lo. Quem lhe resistiria face a face? Quem pôde afrontá-lo e sair com vida? Quem, debaixo de toda a extensão do céu? Não quero calar a glória de seus membros e falarei de seu vigor incomparável. Quem levantou a dianteira de sua couraça? Quem penetrou na dupla linha de sua dentadura? Quem lhe abriu os dois batentes da goela? Em torno dos seus dentes, só terror. Sua costa é um aglomerado de escudos, cujas juntas são estreitamente ligadas. Uma encaixa na outra, nem sequer o ar passa por entre elas, uma adere tão bem à outra, que são encaixadas sem se poderem desunir. Seu espirro faz jorrar a luz e seus olhos são como as pálpebras da aurora. De sua goela saem chamas e escapam centelhas ardentes. De suas ventas sai fumaça como de uma panela que ferve entre chamas. Seu hálito queima como brasa e a chama jorra de sua goela. Em seu pescoço reside sua força, diante dele salta o espanto. As dobras de seus músculos são aderentes, esticadas sobre ele, elas são inabaláveis. Firme como a pedra é seu coração, firme como a mó fixa de um moinho. Quando se levanta, estremecem as ondas e os vagalhões do mar se afastam. Se uma espada o atinge, ela não resiste, nem a lança, nem a flecha, nem o dardo. O ferro para ele é como palha e o bronze, como madeira podre. A flecha não o afugenta, as pedras de funda são palhinhas para ele. O martelo lhe parece um fiapo de palha e ri-se do assobio da espada. Sob seu ventre há cacos pontiagudos, como uma grade de ferro que se arrasta sobre o lodo. Faz ferver o abismo como uma caldeira e transforma o mar num queimador de perfumes. Deixa atrás de si um sulco luminoso, como se o abismo tivesse cabeleira branca. Não há nada igual a ele na terra, pois foi feito para não ter medo de nada. Ele afronta tudo o que é elevado. Ele é o rei dos mais orgulhosos animais. Jó, capítulo 42. Jó respondeu ao Senhor nestes termos: Sei que podes tudo e que nada te é impossível. Quem é esse que obscurece assim a providência com discursos ininteligíveis? É por isso que falei,
sem compreendê-las, maravilhas que me superam e que não conheço. Escuta-me, deixa-me falar, vou interrogar-te e tu me responderás. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. É por isso que me retrato e me arrependo, no pó e na cinza. Depois que o Senhor acabou de dirigir essas palavras a Jó, disse a Elifaz de Temã: Estou irado contra ti, contra teus 2 amigos, porque não falastes corretamente de mim, como Jó, meu servo. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros e vinde ter com meu servo Jó. Oferecei-os por vós em holocausto e meu servo Jó intercederá por vós. É em consideração a ele que não vos infligirei ignomínias por não terdes falado bem de mim, como Jó, meu servo. Elifaz de Temã, Baldade de Suaz e Sofar de Naama foram-se então para fazer como o Senhor lhes tinha ordenado, e o Senhor tomou em consideração as orações de Jó. Enquanto Jó rezava por seus amigos, o Senhor o restabeleceu de novo em seu primeiro estado e lhe tornou em dobro tudo quanto tinha possuído. Todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os seus amigos de antes vieram visitá-lo e sentaram-se com ele à mesa em sua casa. Tiveram muito dó dele e deram-lhe condolências a respeito de todas as infelicidades que o Senhor lhe enviará. E cada um deles ofereceu-lhe uma moeda de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou os últimos tempos de Jó mais do que os primeiros. Teve Jó 14.000 ovelhas, 6.000 camelôs, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Chamou a primeira pombinha, a segunda Cássia e a terceira Zeviche. Em toda aquela terra não poderiam ser encontradas mulheres mais belas do que as filhas de Jó. E seu pai lhes destinou uma parte da herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos e conheceu até a 4ª geração dos filhos de seus filhos. Depois, velho e cheio de dias, morreu.